causa no pecador, traz a ele uma conversão. O que é uma conversão? A mudança da rota, a mudança do rumo, do curso que ele estava fazendo. Um giro de 180 graus, um giro completamente oposto. Ele estava indo para o norte, agora vai para o sul. Estava indo para o leste, agora vai para o oeste. É um giro de 180 graus, é uma conversão. E quando ele se converte, ele inicia uma nova rota. Você que tem GPS, você sabe muito bem disso. Quando você se perde, o GPS ali apita iniciar nova rota. Você tinha uma rota rumo a um caminho. De repente você descobre que aquele caminho não é bom. Você muda a rota e o caminho. Isso é chamado conversão. Do caminho das trevas, você passa para o caminho da luz. Do caminho da morte, você passa para o caminho da vida. Do caminho da destruição, você muda, se converte para a rota, o caminho da vida eterna. Assim é o caminhar cristão. Paulo estava indo com cartas do sumo sacerdote até Damasco, aprisionar, matar, encarcerar cristãos, perseguidor da igreja, inimigo de Cristo. Quando ele se converte na estrada de Damasco, ele muda a rota, ele muda o caminho. Agora ele serve a Cristo, ele ama os cristãos, agora ele põe em liberdade os presos, e agora ele prega, ensina aquele que ele perseguia. Houve uma conversão. Todos que estamos aqui, pressupõe-se que somos convertidos. Nascemos de novo. Fomos alcançados pela graça, pelo Evangelho, por Jesus. Estávamos caminhando para a morte, mas a nossa rota foi mudada. E agora caminhamos para a vida. Caminhamos para a eternidade. Andando na graça, em obediência à palavra, seguindo a voz do Espírito Santo. Então a nossa nova rota foi nos dada na nossa conversão. Mas o que ocorre? Essa rota, ela é muito extensa. A caminhada é muito longa. Ela dura anos. Ela se inicia no ato de conversão e ela se consuma na nossa morte ou com o advento da volta de Jesus. E isso pode durar décadas. Décadas. Então a nossa caminhada na nossa nova rota, dura muitos anos. E pode ocorrer incidentes, acidentes, obstáculos nessa rota. E assim ocorre na vida de todos nós, para nos impedir de chegar na nossa meta, no nosso alvo, ou no nosso... chegarmos no nosso destino, que é a eternidade, que é a redenção do corpo, a glorificação do ser, com a volta de Jesus ou a morte. E o que ocorre nesse percurso? O que se opõe? Nós lutamos contra Satanás, que é o vil tentador, que é o assassino, o inimigo de Deus e dos homens. Durante o nosso percurso, ele se põe nessa rota, para tirar-nos da rota. Outro inimigo é o pecado, que tão tenazmente nos assedia. O pecado é o maior obstáculo para prosseguirmos na rota. Os cuidados dessa vida, as tentações e desejos da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. São os obstáculos que nós enfrentamos até chegar no nosso destino. Só o que pode ocorrer? Muitos dos cristãos que se convertem, que têm uma nova rota e começam a seguir e andar por esse novo caminho, às vezes não superam esses obstáculos. Às vezes não suportam esses obstáculos. Satanás, o pecado, o mundo ou a carne. E esses obstáculos que estão no meio do caminho, dessa longa trajetória que é a vida cristã, uma vez que esses obstáculos prevalecem quando cristão, ocorre o chamado desvio da rota.
desvio da fé, desvio do destino. É o crente desviado, ele abandona a fé, ele abandona o evangelho, ele abandona a congregação, ele abandona o corpo de Cristo, ele abandona a palavra de Deus, ele deixa de ouvir a voz de Deus e ele se desvia do curso o qual o Senhor o colocou. E é impressionante que ele faz o mesmo movimento de conversão, só que agora contrário. Ele faz novamente um giro de 180 graus e ele retorna para onde estava indo, para o mundo. Ele retorna para a cegueira, para a obstinação, para o pecado. Retorna mais uma vez para as garras de Satanás. Esse é o crente desviado. Esse é o crente que se desviou dos caminhos de Deus, da santa palavra, se desviou da fé, abandonou o evangelho para servir o pecado e o mundo. E você não faz ideia como isso tem sido comum no nosso templo, no nosso século. Você não tem ideia o tanto que isso é comum. Atente para esse número. O Brasil possui mais de 40 milhões de evangélicos afastados da casa de Deus. 40 milhões de evangélicos. Se todos esses evangélicos não se desviassem, seríamos metade da população, segundo as estatísticas. Porque o Brasil tem aproximadamente 200 milhões de pessoas. Estima-se que há quase 50 milhões de evangélicos. 40 desviados, teríamos quase metade da população evangélica. Se você olhar para esses números, você vê o quanto tem sido comum. Provavelmente você conhece de 1 a 10 evangélicos desviados. Você conhece de 1 a 10, de 1 a 10 pessoas que estão se desviando. Provavelmente as causas são... Uma das causas é aquilo que eu preguei no domingo passado. A falta de um evangelho verdadeiro, de uma pregação expositiva, da apresentação do evangelho verdadeiro, não traz substância e conversões verdadeiras. Logo, a maior parte desses desviados nunca foi de fato convertida, então nunca pode ter sido de fato desviada. Ela apenas se manteve por um pouco tempo na igreja. A comida que está sendo oferecida nos púlpitos, a mensagem que está sendo propagada, é uma mensagem natural, imediatista, materialista, e é uma mensagem que não é transformadora. Logo, uma pessoa não transformada não tem condições, não conseguirá estar muito tempo entre a cristandade. Mas o fato é que milhões estão se desviando, estão desviados, mudaram a rota, estão hoje em total ruína e perdição, estão em estado de condenação, estão sob a ira de Deus. Quer tenham tido de fato uma experiência de conversão, quer não tenham, e eu acredito que a maior parte de fato não tenha tido, porque eu acredito que Deus, Ele usa da graça, a graça que salva, é a graça que conduz salvo, é a graça